Vamos lá, pessoal. Questão 21. A partícula 1, no ponto A, sofre uma colisão perfeitamente elástica e faz com que a partícula 2, inicialmente em repouso, percorra sobre uma superfície a trajetória BMCD, conforme a figura a seguir. O trecho BMC é um arco de 90 graus de uma circunferência de raio 1 metro. Ao passar pelo ponto M, a partícula 2 está na iminência de perder o contato com a superfície. A energia mecânica perdida devido ao atrito pela partícula 2 ao longo do trecho ABM é exatamente igual à que ela perde no trecho MCD. No ponto D, a partícula 2 sofre outra colisão perfeitamente elástica com a partícula 3, que está em repouso. As partículas 1 e 3 possuem a mesma massa, sendo a massa de cada uma delas o dobro da massa da partícula 2. A velocidade da partícula 1, imediatamente antes da colisão no ponto A, era de 6 metros por segundo. A aceleração da gravidade é constante igual a g. Desprezando a resistência do ar, a velocidade da partícula 3, imediatamente após a colisão no ponto D, em metros por segundo, será igual a... Então, olha só, nós temos o seguinte, ó. Nós temos uma partícula 1, uma partícula 2 e uma partícula 3. Ele fala que as partículas 1 e 3 têm a mesma massa e cada uma delas é o dobro da partícula 2. Então vamos chamar a partícula 2 de m e as partículas 1 e 3 de 2m. Vai haver duas colisões perfeitamente elásticas. Então aqui, ó, a partícula 1, né, que tem massa m, ela se aproxima da partícula 2, que tem massa 2m. Não, peraí, é o contrário, né? A partícula 1, que tem massa 2m, se aproxima da partícula 2, que tem massa m, e aí sofre uma colisão perfeitamente elástica. Essa partícula 1 vem com velocidade 6. Aí tem uma colisão perfeitamente elástica, essa bolinha sobe aqui, ele diz que perde energia nessa subida. Quando chega aqui, ela está praticamente perdendo contato com a superfície, mas ela acaba descendo, perde na descida a mesma energia que perdeu na subida. Quando chega aqui, ela colide elasticamente com a bolinha 3, tá? E essa bolinha 3 também tem massa 2m. E aí eu quero saber qual vai ser a velocidade final dessa bolinha 3 depois dessa colisão. Então a gente vai ter que trabalhar aí por partes, né? Vamos começar com essa primeira colisão que houve aqui, uma colisão perfeitamente elástica entre as bolinhas 1 e 2. Então, ó, a bolinha 1, ela tem o dobro da massa da bolinha 2. E a gente vai trabalhar com essa colisão elástica. Então, nessa primeira colisão, o que nós teremos é o seguinte, ó, colisão entre... Ih, gente, tá muito feio. Deixa eu melhorar isso aqui, que tá horrível. Vamos lá, colisão entre 1 e 2. Tá? Essa é a primeira parte. Uma colisão entre 1 e 2. Aí o que nós temos nessa colisão entre 1 e 2? Nós temos aqui a partícula 1, que tem massa 2m e que está vindo com velocidade 6. E nós temos a partícula 2, que tem massa m e que está inicialmente parada. Vai acontecer aqui uma colisão perfeitamente elástica. Como é que a gente trabalha com a colisão perfeitamente elástica? Gráfico de velocidade. Então eu vou construir aqui um gráfico de velocidade para essa colisão. Olha como é que ficaria esse gráfico de velocidade para essa colisão. Aqui aparece a velocidade em metro por segundo. Aqui aparece o tempo. Não botei unidade porque eu não vou precisar usar esse tempo. E aí nós temos a partícula 1, que é essa aqui, ó, com velocidade 6. Então vou representar aqui, deixa eu mudar só aqui a ferramenta. Então aqui, ó, a velocidade 6 dessa partícula 1. Deixa eu anotar aqui que essa velocidade é 6. E nós temos a partícula 2 parada, velocidade 0. Então essa é a situação antes da colisão. Depois que a gente representa essa situação, o que a gente precisa? Marcar a velocidade do centro de massa. Como é que faz a velocidade do centro de massa? Eu tenho que calcular a quantidade de movimento total. Então, como é que faz a quantidade de movimento total? Se essa está parada, a quantidade de movimento é só dessa. Então, a quantidade de movimento desse sistema, composto pelas duas, a quantidade de movimento total é só dessa, porque ela é a única que está se movimentando. 2m vezes 6, que dá 12m. Depois disso, a gente escreve que quantidade de movimento do sistema
é massa total vezes velocidade do centro de massa. Então fica 12m é igual a 3m, né, que é 2m mais m, vezes a velocidade do centro de massa. E aí eu descubro que a velocidade do centro de massa é igual a 4 metros por segundo. Então quer dizer que a velocidade do centro de massa desse sistema é 4 metros por segundo. Vou marcar aqui, ó, 4, a velocidade do centro de massa, e a gente faz aquela linha pontilhada, representando essa velocidade do centro de massa. Vamos ver se ficou tudo certo, ó. A distância dessa partícula 1 até o centro de massa é 2, né, de 6 para 4. E a distância da partícula 2 até o centro de massa é 4, de 0 para 4. Então esse centro de massa está 2 vezes mais perto da partícula 1 que da partícula 2, justamente porque a partícula 1 tem o dobro da massa da partícula 2. Então está tudo certo. A gente sabe que esses dois gráficos sempre se cruzam sobre a linha pontilhada, sempre. Qualquer que seja o tipo de colisão, seria assim, pronto. Daqui para frente é que o tipo de colisão vai importar. Se é uma colisão perfeitamente elástica, vai haver uma restituição integral. Então esses gráficos continuam, esse descendo, esse subindo, até restituir integralmente isso que havia aqui. Então vamos lá. Ó, esse cara continua até restituir integralmente o que havia antes da colisão. Então ele vai estabilizar a velocidade aqui de forma que essa distância volte a valer 4. Ó. Restituição integral era 4, restituiu 4. Vamos fazer a mesma coisa com o outro gráfico. Ó. Ele veio descendo, ele continua descendo até restituir integralmente o que havia antes. Então, o que havia antes? Uma distância 2. Então, restitui essa distância 2. Pronto. Agora a gente já sabe as velocidades finais. Essa é a bolinha 1, né? A azul. Então, aqui eu tenho a velocidade final da bolinha 1, que vai ser qual? Essa linha pontilhada é o 4, eu desço 2. 4 menos 2. Então, 2 metros por segundo. E aqui nós temos a velocidade final da bolinha 2. Qual seria a velocidade final da bolinha 2? A linha pontilhada é o 4, eu subo 4, 4 mais 4, 8, 8 metros por segundo. Então o que eu descobri até agora é que depois dessa primeira colisão que vai haver aqui, essa bolinha 2 sobe com velocidade 8, tudo bem? Beleza, a bolinha 2 continua andando, 1 continua andando, mas eu não estou interessado nela, estou interessado na 2, que chega aqui em cima. A gente também consegue saber qual vai ser a velocidade dessa bolinha 2 aqui em cima. Como que eu vou saber? Pela informação de que ao passar pelo ponto M, a partícula 2 está na iminência de perder o contato com a superfície. Bom, vamos pensar nisso. Ela está na iminência de perder o contato com a superfície. Quais são as forças que agem sobre ela nesse ponto? Vamos pensar nisso? Olha só, nesse ponto ela sofre um peso para baixo, está aqui o peso dela, né? Deixa eu anotar aqui para vocês que isso é o peso. E ela sofre a força normal que a pista faz sobre ela para cima. Está aqui a força normal. Essas forças podem se anular? Não, porque ela está fazendo curva. Se está fazendo curva, tem que ter força centrípeta. E a força centrípeta tem que apontar para o centro. Se essas forças se anulam, não tem força centrípeta e ela anda reto. Não é o caso. Ela está fazendo curva, tem que ter força centrípeta apontando para o centro. Para que tenha uma força centrípeta apontando para o centro, essa força P tem que ser maior que o N. Aí gera uma resultante apontando para o centro, que é a centrípeta. Então, nesse caso, o que a gente pode concluir? Que essa força centrípeta, ela seria, na verdade, P menos N. O P tem que ser maior que o N. Só que ele disse que ela está na iminência de perder o contato com a superfície. E a normal é uma força de contato. Se ela está perdendo contato, então a normal vale 0, porque ela está perdendo contato. Então a força centrípeta é somente o peso. Força centrípeta, você sabe que é mv ao quadrado sobre r. Isso é igual ao peso, que é mg. E aí a massa corta. Então dá para descobrir a velocidade. A velocidade ao quadrado vai ser a raiz, vai ser rg. O r vale 1, né? Então, vou botar aqui, ó, rg, depois a gente substitui. rg,
Então daqui eu sei que a velocidade ao quadrado, o raio ele falou que vale 1, né? Tem escrito em algum lugar aí, que eu já não lembro mais onde. Ele fala que é um arco tal, de raio 1. Então seria 1 vezes 10. Então a velocidade seria a raiz de 10 metros por segundo. Pronto. Essa é a velocidade com que a bolinha 2 passa aqui em cima. Só que ele diz que houve uma perda de energia por atrito. Ó. A energia mecânica perdida devido ao atrito pela partícula 2 ao longo do trecho ABM é igual à que ela perde no trecho MCD. Então houve uma perda de energia aqui, que a gente pode calcular. Como é que a gente vai calcular essa perda de energia que ela sofre aqui? A gente vai ver qual é a energia total dela aqui, que é só cinética, depois que ela recebeu a colisão e começou a andar. E a gente vai ver a energia total dela aqui, que é cinética, porque ela continua tendo velocidade, mais potencial, porque ela está numa altura de 2 metros, né? Se o raio é 1, esse diâmetro aqui é 2. Então aqui é só cinética, aqui é cinética mais potencial. Se nós calcularmos a energia cinética daqui, que é o total, e calcularmos cinética mais potencial daqui, que é o total, o que ela tiver perdido foi por causa do atrito. E ela vai perder a mesma coisa na descida. Então vamos fazer essa conta? Vamos pensar então na conservação de energia dessa bolinha. Vamos lá, deixa eu abrir aqui o papelzinho em branco para a gente fazer isso. Então, ó, vamos fazer essa conta agora das energias da bolinha 2, tá? Então eu estou trabalhando agora somente com a bolinha 2, beleza? Somente a bolinha 2. E eu vou pegar a energia dela embaixo e em cima. Então vou pensar aqui, ó. Embaixo, tá logo após a colisão com a bolinha 1. O que ela tem de energia? Só energia cinética. E o que seria a energia cinética dela? Massa vezes a velocidade dela, que foi 8, né? Depois que aconteceu a colisão, 8 ao quadrado. Tudo isso sobre 2. Então isso aqui dá 64, sobre 2 dá 32, então ficou 32 M. Essa é a energia total dela embaixo. Agora vamos ver a energia total dela em cima, lá no topo. A energia total dela lá no topo, lá em cima, é potencial mais cinética. Potencial, massa, vezes gravidade, vezes altura, que é 2 metros. Então isso já deu 20 M. Agora a energia cinética vai ser massa vezes a velocidade que a gente acabou de calcular, que era a raiz de 10, ao quadrado sobre 2. Então isso aqui vai dar 5M. Somando tudo, a energia total dela, 25M. Se ela estava lá embaixo com 32M, chegou lá em cima com 25M, então a perda foi de 7M. E ele está dizendo no problema que o que ela perde na subida é a mesma coisa que ela perde na descida. Então ela vai descer e perder mais 7M. Ela estava com 32, perdeu 7M na subida, chegou lá em cima com 25, agora vai perder mais 7M, vai chegar lá embaixo com quanto? 18. Então vou botar, ó, chega embaixo, né? Embaixo lá, já para colidir com a bolinha 3, com 25M menos 7M. Chegou com 18M. Então essa bolinha vai chegar aqui embaixo, ó, com 18M de energia. Só que aqui embaixo ela não tem mais energia potencial, só tem energia cinética. Então esses 18M são totalmente cinética. E com base nisso eu posso calcular com que velocidade ela chega para colidir com a bolinha 3. Então vamos fazer isso, ó. Esse 18M é só cinética. Então fica mv ao quadrado sobre 2 igual a 18M. Cortou isso aqui, ficou que v ao quadrado é 36, então a velocidade é 6. 6 metros por segundo. Então essa bolinha, ela chegou lá embaixo para colidir aqui, ó, com velocidade 6. Então agora ela tem aqui uma velocidade 6 metros por segundo. Essa aqui está parada, só que essa tem massa m, essa tem massa 2m. E vai haver outra colisão perfeitamente elástica. E eu quero saber com que velocidade a bolinha 3 vai embora. Então vamos trabalhar agora com essa colisão perfeitamente elástica, mais uma vez. É parecida com a anterior, mas não é igual. Olha como é que seria então, ó. Vou botar aqui para vocês.
Agora nós vamos trabalhar com a colisão entre bolinha 2 e bolinha 3. O que nós temos? A bolinha 2, que tem massa m, está indo com uma velocidade 6, como a gente acabou de ver. A bolinha 3, que tem massa 2m, que está parada. Colisão perfeitamente elástica. Vamos trabalhar com essa colisão perfeitamente elástica. Como é que faz? Gráfico de velocidade. Mesma coisa que a gente fez antes, né? Gráfico de velocidade. Aqui entra a velocidade em metro por segundo. Aqui entra o tempo. E vamos representar aqui os gráficos. Então, ó, primeira bolinha, velocidade 6, é a bolinha 2. Ela está com velocidade 6. Então está aqui, ó, velocidade 6. A outra bolinha, velocidade 0, parada. Está aqui, ó. Então essa primeira bolinha, que é a bolinha 2, está com velocidade 6, a outra com velocidade 0. Próximo passo, centro de massa. Como é que calcula a velocidade do centro de massa mesmo? Calcula a quantidade de movimento total do sistema primeiro. Se essa está parada, o total é a quantidade de movimento da outra, né? Dessa aqui, que seria a massa dela m vezes a velocidade 6, então o total é 6m. Para calcular a velocidade do centro de massa, quantidade de movimento do sistema é massa total vezes velocidade do centro de massa. Então 6m é igual a massa total, que é 3m, vezes a velocidade do centro de massa. Então a velocidade do centro de massa é igual a 2 metros por segundo. Então agora, lembra que na outra colisão a velocidade do centro de massa era 4, né? Nessa aqui foi 2. Porque o centro de massa sempre tem que estar mais perto da mais pesada. Vamos ver se isso se concretizou? Olha a distância aqui, ó, do 6 para o 2 é 4. E olha a distância aqui, ó, do 0 para o 2 é 2. Então o centro de massa está mais perto da vermelha, está mais perto da 3. Por quê? Porque a 3 é mais pesada. O dobro, ó, essa distância é o dobro dessa, porque a massa dessa é o dobro dessa. Agora, os gráficos se cruzam sobre o eixo, sobre a linha pontilhada, como sempre, né? Independente do tipo de colisão, eles se cruzam aqui. E agora eu levo em consideração o tipo de colisão. Então, que colisão é essa? Perfeitamente elástica, então restituição integral. Vamos ver como é que ficaria a restituição integral? Vamos começar por essa aqui, ó. Ela cruza a linha pontilhada e continua. Continua até quando? Até restituir integralmente o que havia antes. O que havia antes? 2. Então tem que restituir esses 2. E agora a linha azul, a mesma coisa, ó. Ela continua até restituir integralmente o que havia antes. E o que havia antes? 4. Então, essa distância volta a ser 4. Pronto. As velocidades finais estão aí. Aqui a velocidade final da bolinha 2, que nem me interessa no caso, porque eu só quero saber da 3, né? Pergunta do problema. E aqui a velocidade final da 3 que eu quero saber. A linha pontilhada é o 2. Então eu estou aqui no 2 e subi 2. 2 mais 2. 2 mais 2, 4. Pronto. Essa é a velocidade final da bolinha 3 e é a resposta da questão. Vamos ver se tem lá essa velocidade 4. Vamos descer aqui para ver. Está aqui, ó. Tem na letra B. A resposta é exatamente essa. Seguindo aí, sobre uma pista retilínea, lisa e horizontal, dois móveis A e B de massas 100 kg e 60 kg são lançados em sentidos opostos, indo colidir frontalmente. O gráfico horário 1 mostra as posições que A e B ocupam sobre a pista até colidirem no instante 4. O gráfico 2 mostra as posições ocupadas pelo móvel A após a colisão e 5 possíveis percursos para o móvel B. Então vamos lá, vamos primeiro entender o que havia no início, tá? Vamos botar aqui, eu vou abrir uma outra paginazinha aqui para a gente botar o que havia no início, né? Antes da colisão. Então nós temos assim, ó, antes da colisão a situação é essa aqui. Nós temos dois corpos, A e B. Vou representar esses dois corpos para vocês, ó. Aqui um corpo, aqui o outro corpo. Então, deixa eu fazer o seguinte, deixa assim mesmo, tudo bem. Então aqui nós temos o corpo A, aqui nós temos o corpo B. Ele diz pra gente que a massa do A é 100 kg e a massa do B é 60, tá? Então a massa do A é 100 e a massa do B é 60. Então nós temos esse cara aqui com 100 kg.
e temos esse cara aqui com 60 quilos. Tá. Bom, as velocidades a gente vê no gráfico. Olha só, o A ele sai do 30 e vai para o 50, então ele anda a favor da orientação da trajetória, velocidade positiva. Ele andou 20, do 30 para o 50, porque isso aqui não é gráfico de velocidade, é gráfico de posição. Então, nos gráficos que a gente vem fazendo nas outras questões, a gente estava fazendo gráfico de velocidade. Isso aqui é gráfico de posição. Então, ele sai da posição 30 para a posição 50, quer dizer, ele andou 20 em 4 segundos. Quem anda 20 metros em 4 segundos, 20 sobre 4, 5 metros por segundo. Então, a velocidade do A é positiva e igual a 5 metros por segundo. Então, vou representar aqui para vocês a velocidade do A positiva e igual a 5 metros por segundo. Pronto, essa é a velocidade inicial do A antes da colisão. Agora vamos pensar no B. Vamos olhar lá, ó. O B, ele está andando no sentido contrário à orientação da trajetória. Então a velocidade negativa. Ele sai da posição 90 e vai para a posição 50. Então ele andou menos 40 nos mesmos 4 segundos. 40 sobre 4 dá 10. Então a velocidade dele é menos 10. Então a velocidade desse cara aqui, ó, no sentido contrário, né, porque uma é positiva, a outra é negativa. Velocidade dele, eu vou botar 10, já botei que é no sentido contrário, então não vou nem me preocupar em botar que é menos 10, porque a setinha já está indicando que é no sentido contrário. Isso é a situação inicial. Agora vamos ver a situação final, depois da colisão. Então depois da colisão, vamos ver aqui o que nós teremos após essa colisão. Aqui eu vou representar de novo a bolinha A, aqui eu vou representar de novo a bolinha B. Deixa eu anotar aqui para vocês quem é quem. Esse é A, esse é B. Eu esqueci de botar aqui, só para ficar bonitinho. Pronto. Esse é o A, esse é o B depois da colisão. Mas o que a gente sabe sobre depois da colisão? Vamos ver. Ele falou que tem um outro gráfico que mostra o depois da colisão. Olha o outro gráfico. O A está aqui, ó. Ele saiu do 50 e ele foi para o 45 em 9 segundos. Então o A saiu da posição 50 e foi para a posição 45, olha aqui, ó. Ele saiu do 50, foi para a posição 45 em 5 segundos, né? Do 4 até o 9, em 5 segundos. Então, do 50 para o 45, ele andou menos 5 em 5 segundos. 5 sobre 5 dá 1, então a velocidade dele é menos 1. Então, olha o que aconteceu com a bolinha A. Ela passou a andar no sentido negativo. Ela passou a andar no sentido negativo dessa maneira, ó, com a velocidade de 1 metro por segundo. No caso, menos 1 metro por segundo. 1 metro por segundo no sentido contrário. Vou botar o menos aqui para facilitar a nossa vida. Tá? E eu quero saber o que aconteceu com a bolinha B. Pessoal, eu posso fazer aqui antes, depois, quantidade de movimento total, igualar as quantidades de movimento. Tranquilo, dá para fazer isso sem problemas. Só que não precisa. Dá para fazer isso de uma maneira mais simples do que fazendo antes e depois. Eu vou mostrar para vocês os dois caminhos, porque a gente tem tempo, né? Então eu vou mostrar os dois caminhos e aí cada um depois escolhe aquele caminho que achar melhor. Olha só, se eu fizer antes e depois, antes da colisão, o que nós temos? Quantidade de movimento de A, que vai ser a massa dele 100, vezes a velocidade dele, que era 5, isso vai dar 500, e quantidade de movimento de B, que vai ser a massa dele 60, vezes a velocidade menos 10, isso vai dar menos 600. Então, a quantidade de movimento total desse sistema antes da colisão é menos 100. E o que nós passamos a ter depois da colisão? Quantidade de movimento de A, a massa dele 100, vezes a velocidade menos 1, o que vai dar menos 100, e a quantidade de movimento de B vai ser igual a massa dele 60, vezes a velocidade que eu não sei, é justamente o que eu quero descobrir. Então vai ficar 60 VB. Somando tudo, eu tenho a quantidade de movimento do sistema depois da colisão, que vai dar 60 VB menos 100. Espera aí, o antes e o depois tem que ser iguais. Então essa expressão aqui tem que ser igual a essa aqui. Então vai ficar assim,
60 VB menos 100 é igual a menos 100. Ora, então 60 VB é igual a zero. Então a velocidade de B é zero. E descobri a velocidade do B, então. A velocidade do B, nesse caso, ela vai ter que valer zero. O B ficou parado depois da colisão. Será que eu conseguiria descobrir isso por outro caminho mais rápido? Acho que sim. Lembra que nos problemas de conservação da quantidade de movimento, a gente tem uma relação de proporção inversa entre massa e variação de velocidade. Então pensa só, massa de A está para a massa de B, assim como a variação de velocidade de B está para a variação de velocidade de A, porque a proporção é inversa, A para B, B para A. Qual era a massa de A? A massa de A é 100 kg. Qual é a massa de B? A massa de B é 60 kg. Variação de velocidade de B é o que eu quero. E qual foi a variação de velocidade de A? De 5 para menos 1. Posso fazer menos 1, menos 5, final mais inicial, menos 6. Eu nem precisa do sinal, pode botar em módulo isso, tá? Então, de 5 para menos 1, a variação é 6. Então eu posso simplificar aqui, ó, e descobrir que a variação de velocidade de B é 10. Ora, se ele estava com menos 10 e variou 10, ele vai ficar com quanto? Com 0. É exatamente a mesma resposta, só que é muito mais prático. Então a velocidade final é 0. Vamos ver o que a gente pode marcar? Se a velocidade é 0, o B tem que ficar na mesma posição, ele não pode sair da posição, ele está parado. E qual é o gráfico que mostra ele mantendo a mesma posição? É esse aqui, ó, é o B1. Então a trajetória dele é esse B1, ele não sai do lugar, ele fica parado. A trajetória tem que ser essa trajetória B1. Então vamos ver se tem essa resposta, a trajetória B1. Está lá, ó, na letra C. A letra C é a resposta correta dessa questão. Próxima questão. Um rapaz de massa M1 corre numa pista horizontal e pula sobre um skate de massa M2, que se encontra inicialmente em repouso. Com o impacto, o skate adquire uma velocidade e o conjunto rapaz mais skate segue em direção a uma rampa e atinge uma altura máxima h. A velocidade do rapaz imediatamente antes de tocar o skate é dada por... Então vamos lá, pessoal, olha só. Primeiro, o rapaz correu em direção ao skate, pulou em cima do skate e passou a andar junto com o skate. Quando a gente tem os dois corpos passando a andar juntos depois do evento, que é uma colisão, o cara pulando em cima do skate, é uma colisão perfeitamente inelástica. Nesse caso, não preciso nem fazer gráfico, é bem mais fácil que isso. A colisão inelástica é a mais fácil de ser trabalhada. Então o que nós temos? Antes da colisão, quantidade de movimento do rapaz, que seria a massa dele, M1, vezes a velocidade que a gente quer saber. E a quantidade de movimento do skate, que é 0, porque ele estava parado. Então a quantidade de movimento total desse sistema antes da colisão, M1V. O que nós passamos a ter depois da colisão? Depois da colisão, está o rapaz em cima do skate, então eles passaram a ser uma coisa só, não preciso mais calcular separado, né? Que seria uma massa M1 mais M2, os dois juntos, vezes uma velocidade, vou chamar de, sei lá, V2. Tá? Que é a velocidade deles depois da colisão. E pelo princípio da conservação da quantidade de movimento, o antes e o depois têm que ser iguais. Então eu posso igualar essas duas coisas. Então eu vou igualar fazendo o seguinte, ó, M1V é igual a M1 mais M2, que multiplica V2. Eu quero descobrir esse V, só que para eu descobrir esse V, eu preciso saber o valor do V2, né? Porque o V ele vai ser igual aqui, M1 mais M2, que multiplica V2, tudo isso sobre M1. Então, se eu souber o V2, está resolvido. E como é que eu vou saber o V2? Eu vou saber porque ele disse que depois que o rapaz subiu no skate, não há perda de energia por forças dissipativas e ele vai subir uma rampa e vai atingir a altura máxima H. Então, olha, ele subiu no skate, ele está com velocidade, energia cinética. Ele sobe a rampa até parar no ponto mais alto, energia potencial gravitacional. Não teve perda de energia. Então a energia cinética que ele tinha antes de subir a rampa vai ser igual à energia potencial que ele tem no ponto mais alto. Eu chamei de M, mas é a soma das massas, mas vai cortar de qualquer maneira. Então essa velocidade V2 aí que a gente está falando ao quadrado tem que ser igual a 2GH.
Então essa velocidade V2 vai ser a raiz de 2GH. Aí é só substituir aqui, ó. Então a velocidade V vai ser M1 mais M2, que multiplica raiz de 2GH, tudo isso sobre M1. Será que nós temos essa resposta? Está aqui, ó, é a letra D. Questão 24, na Copa do Mundo 2018, observou-se que para a maioria dos torcedores, um dos fatores que encantou foi o jogo bem jogado, ao passo que o desencanto ficou por conta das partidas com colisões violentas. Muitas dessas colisões travavam as jogadas e não raramente causavam lesões aos atletas. A charge a seguir ilustra a narração de um suposto jogo da Copa feita por físicos. Aí os caras falam aí de termos físicos para narrar, tal. O objetivo é ser engraçado. Beleza. Vamos lá. Aí ele fala, com base na charge, nos conhecimentos sobre colisões e supondo que em um jogo de futebol os jogadores se comportam como um sistema de partículas ideais, é correto afirmar que em uma colisão, vamos lá, elástica, antes da gente marcar, se teve uma colisão, os dois corpos que colidem formam um sistema, não havendo força externa, a quantidade de movimento se conserva, independente do tipo de colisão. Se for uma colisão elástica, a energia também se conserva. Se for uma colisão parcialmente elástica, tem uma perda parcial de energia. Se for uma colisão perfeitamente inelástica, então tem uma perda máxima de energia. Então vamos lá, letra A. Na colisão elástica, a energia cinética total final é menor que a inicial. Não. Se é elástica, a energia se conserva. Letra B. Elástica, a quantidade de movimento total final é menor? Não. Quantidade de movimento se conserva independente do tipo de colisão. Letra C. Se é parcialmente inelástica, parcialmente elástica e parcialmente inelástica é a mesma coisa. Parcialmente inelástica, a energia cinética total final é menor que a inicial. Olha, se é parcialmente elástica ou parcialmente inelástica, tanto faz, é porque teve uma perda parcial de energia. E se teve uma perda parcial de energia, a energia final é menor que a inicial. É o que está escrito aqui. A energia total final é menor que a energia total inicial. É isso. Então essa é a resposta certa. Letra C e pronto. Nas cobranças de falta em um jogo de futebol, uma bola com massa de 500 gramas pode atingir facilmente a velocidade de 108 km por hora. Supondo que no momento do chute o tempo de interação entre o pé do jogador e a bola seja de 0,15 segundos, podemos supor que a ordem de grandeza da força que atua na bola em newtons é D. Então esse é o típico problema em que a gente usa impulso igual a variação da quantidade de movimento. Tá? O que seria impulso? Força vezes tempo. Tempo de aplicação da força. E o que é a variação da quantidade de movimento? Massa vezes variação de velocidade. A força é justamente o que eu quero saber. O tempo de interação, o tempo de contato, o tempo de aplicação da força é 0,15. A massa é 500 gramas, mas eu tenho que botar em quilo, então é meio quilo. E a variação de velocidade, a bola estava parada, ganhou um chute, saiu com 108 km por hora. Então a variação é 108 km por hora, mas eu tenho que botar em metro por segundo. Aí você vai dividir isso aqui por 3,6 e vai descobrir que 108 km por hora é a mesma coisa que 30 metros por segundo. Aí ficou mole, né? Que aí é só fazer a conta. Então ficou que F é igual meio vezes 30, né? Meio vezes 30 que vai dar 15. 15 sobre 0,15. 15 sobre 0,15 é a mesma coisa que 100. E 100 é a mesma coisa que 10 ao quadrado. Então já está aí, ó, 10 ao quadrado, letra C, pronto. Bom, pessoal, questão 30. Olha essa questão, coisa que eu digo para vocês sobre a falta de cuidado das bancas examinadoras, das pessoas que fazem as provas de vestibular. Olha só. Uma bola de tênis de massa 100 gramas e com velocidade de 30 metros por segundo na direção horizontal desloca-se ao encontro de uma raquete. Essa, por sua vez, exerce sobre a bola uma força variável de curta duração conforme o gráfico abaixo. Ao receber o impulso, a bola é rebatida de volta ao campo adversário na mesma direção, porém em sentido contrário. Desconsiderando todas as forças externas à colisão, o módulo do valor da velocidade da bola em metros por segundo imediatamente após a colisão com a raquete é... Bom, olha só, primeiro, esse gráfico é péssimo. Por que esse gráfico é péssimo? Porque você lembra que eu até mostrei um videozinho na aula para vocês que quando há uma colisão, mostrei de uma bolinha de golfe. Quando ela bate, ela amassa,
depois ela desamassa e depois ela volta. Então, essa força que é feita, ela aumenta, depois diminui até zerar, que é quando o corpo perde o contato. Então, um gráfico bem feito de uma colisão dessa, um gráfico de força bem construído, ele teria que, obrigatoriamente, ele teria que mostrar que a força aumenta e depois diminui, coisa que ele não fez. Então, aqui está a força, aqui o tempo. Como é que seria um gráfico bem construído disso? Um gráfico bem construído seria isso aqui, ó. Peraí. Isso é um gráfico bem construído. Por quê? A bolinha encosta na raquete, aí ela vai amassando, a raquete faz uma força cada vez maior, aí ela começa a desamassar, faz uma força cada vez menor, até que ela perde contato com a raquete e vai embora. Então esse formato de gráfico já é absurdo, já é completamente desconectado da realidade. Mas tudo bem, o cara quis fazer desse jeito, tá? Vai, vamos fingir que foi um errinho de nada e beleza, vamos seguir, tá bom. Então esquece o gráfico, Maurício, trabalha com o gráfico que o cara deu, tá bom, beleza. O que a gente vai pensar então? Vamos pensar que essa bolinha vinha com uma certa velocidade, bateu na raquete, ele está dizendo que ela volta no sentido contrário por conta da força que a raquete faz. Eu tenho o gráfico força versus tempo. Se eu tenho um gráfico força versus tempo, a área desse gráfico é o impulso. Então isso aqui vai ser o impulso. Isso é um triângulo, né? Base vezes altura sobre 2. Então esse impulso ele vai valer 100 vezes 0,01 sobre 2. Isso vai valer o quê? 100 vezes 0,01 é 1. 1 sobre 2 é meio. Então esse impulso foi de meio newton segundo. Só que a gente sabe que o impulso é igual à variação da quantidade de movimento. E a gente sabe que variação da quantidade de movimento é massa vezes variação de velocidade. Esse impulso é 0,5, a massa da bolinha é 100 gramas, que é 0,1, então eu vou descobrir que a variação de velocidade foi 5. Ora, se a bolinha vinha com uma determinada velocidade, ganhou uma força contrária, essa variação de velocidade diminui a velocidade dela. Essa variação é para reduzir, né? Então, se ela tinha velocidade de 30 e reduziu 5, ela ficou com 25. Mas peraí, se ela ficou com 25, ela continua no mesmo sentido. Porque para ela voltar, ela teria que ficar com a velocidade negativa. Ou seja, essa variação tinha que ser maior que 30. Se fosse uma variação, por exemplo, 40, então seria 30 menos 40 menos 10. Ah, sim, ela voltou com 10. Só que 30 menos 5 dá 25, então significa o quê? Que a bolinha continuou se movendo, bateu na raquete, continuou, rasgou a raquete, foi embora. Não tem nenhum sentido isso. A questão é absurda, extremamente mal feita. Alguém errou feio aqui quando fez essa questão. Tudo bem? Mas para saber a velocidade final seria isso. Seria 30 menos 5. Aí daria 25. Só que nem tem essa resposta e é absurda essa resposta. Tá? Então, ou alguém botou o gráfico errado, o gráfico dessa não era dessa questão, era de outra, e botaram aqui. Eu não sei o que aconteceu. Eu sei que a questão está mal feita, não tem resposta, tem falha conceitual e isso, infelizmente, acontece nas provas. Questão 31. Sistema de airbag de um carro é formado por um sensor de aceleração, uma bolsa inflável e outros acessórios secundários. O sensor, ao detectar uma grande desaceleração, faz a bolsa inflar rapidamente, protegendo assim o motorista. Considere uma situação em que um carro inicialmente é 90 km por hora, que são 25 metros por segundo, é dirigido por um motorista de massa 80 kg. Esse carro sofre uma colisão frontal. Ao término da interação do motorista com o airbag, o motorista está em repouso. Despreze o intervalo de tempo para a bolsa inflar. Então olha, o cara tem 80 kg, ele estava a 25 metros por segundo e depois ele ficou parado. Então ele sofreu uma variação de velocidade de 25 para 0. Menos 25 ou 25 em módulo, se você preferir. Letra A. Considerando que o tempo de colisão entre o motorista e o airbag foi de meio segundo, calcule o módulo da força resultante média exercida pelo airbag sobre o motorista. Vamos lá, olha só. Típico problema de impulso igual variação da quantidade de movimento. O impulso é força vezes tempo e a variação da quantidade de movimento, massa vezes variação de velocidade. A força é o que a gente quer descobrir, o tempo é meio segundo, a massa do cara é 80 quilos e a variação de velocidade de 25 para 0. Você pode botar menos 25, pode botar 25, não importa, tá? Ele quer módulo, então o sinal não importa nada.
Então vai ficar aqui que força vezes meio vai ser igual a 80 vezes 25. 80 vezes 25 vai dar 2.000, não é isso? 80 vezes 25 dá 2.000. Então, opa, botei um zero a mais. 80 vezes 25 vai dar 2.000. Beleza. Então a gente vai concluir que essa força vai ser igual a 2.000 dividido por meio, que é igual a 4.000. Então a força que esse cara sofreu foi uma força de 4.000 newtons, beleza? Força correspondente a um corpo de 400 quilos. Muito bem. Agora, vamos na letra B. Na letra B, ele pede: determine o trabalho realizado por essa força resultante sobre o motorista durante a colisão e calcule que altura atingiria um objeto de 3 kg se esse trabalho fosse utilizado para lançá-lo verticalmente para cima. Eu quero o trabalho. Trabalho é força vezes distância. A força eu até sei, mas eu não sei a distância. Então vamos por outro caminho. Trabalho é transformação de energia. Esse cara tinha energia cinética, né? Porque ele estava se movimentando, e depois ele parou, perdeu a energia cinética. Então o trabalho dele é a variação da energia cinética, é quanto ele perdeu de energia cinética, que é a energia inicial, né? Porque ele ficou com zero no final. Então o trabalho dele vai ser igual à própria energia cinética inicial. E qual é a energia cinética? Massa vezes a velocidade ao quadrado, tudo isso sobre 2. Então 80 sobre 2 que dá 40, e 25 ao quadrado que dá 625. Então essa energia cinética aqui, ó, 40 vezes 625 vai dar quanto, hein? 6 vezes 5 é 12, 25.000, não é isso? Vai dar 25.000 joules. Então o trabalho é esse, 25.000 joules, que é igual a variação de energia. Aí ele quer saber, se esse trabalho fosse realizado para lançar um corpo para cima, um objeto de 3 kg. Se eu lanço o objeto para cima até ele chegar à altura máxima, quando ele chega à altura máxima, toda a energia dele virou potencial gravitacional, mgh. Então vamos ver que altura seria essa, ó. mgh tinha que valer 25.000. A massa é 3 kg, a gravidade é 10, vezes a altura, tem que dar 25.000. Então essa altura seria 25.000 divididos por 3. Pronto. 25.000 dividido por 3 vai dar aproximado, né? 8.333 metros. 8.333,3333. Bom, salvo alguma conta que eu tenha feito errado, porque eu fiz aqui tudo de cabeça, a resposta é essa aí. Para fechar a questão 32, um carro de 1.340 kg se locomove sobre uma pista de testes. O gráfico abaixo, de força resultante versus tempo, analisa o seu desempenho. Utilizando deste, marque a alternativa que apresenta apenas a ou as proposições corretas. Desconsidere a perda de massa de combustível do automóvel durante a análise. Beleza. Então tem um gráfico aqui, ó, força versus tempo. A força se mantém constante, depois a força vai diminuindo. Sempre uma força positiva, mas ela se mantém constante, depois ela diminui. Aí ele vem com as afirmativas. Primeiro, a área desse gráfico nos informa o deslocamento. Olha, a área do gráfico é isso vezes isso. Força vezes tempo. Força vezes tempo é deslocamento? Não. Seria deslocamento se fosse velocidade versus tempo, porque velocidade vezes tempo é deslocamento. Então a primeira está falsa, porque força vezes tempo não é deslocamento. Segunda, a área nos informa o impulso. Beleza, força vezes tempo é impulso, que é uma grandeza física escalar. Não. Impulso tem direção e sentido. Impulso não é grandeza escalar, é grandeza vetorial. Durante os 2 primeiros segundos, o carro está em movimento retilíneo uniforme. Movimento uniforme é quando tem velocidade constante, mas durante os 2 primeiros segundos a força é constante. Se tem força, tem aceleração. E se tem aceleração, não pode ser movimento uniforme. Então, força constante, aceleração constante, movimento uniformemente variado. Então, falso. E a 4, durante os 5 segundos a velocidade do carro aumenta. Verdade. Essa velocidade é positiva o tempo todo. Ela se mantém, ela diminui, mas ela é sempre positiva, né? Essa força. Se a força é positiva, ela está empurrando o carro a favor do movimento. E enquanto ela empurra ele a favor do movimento, ele aumenta a velocidade. Claro que aqui ele aumenta num ritmo e vai aumentando aqui num ritmo cada vez menor, mas sempre aumentando.
Para ele diminuir a velocidade, esse gráfico tinha que cruzar o eixo e ir para baixo, a força fica negativa. Porque se a força fica negativa, eu começo a fazer força contra o movimento. Aí ele começa a perder velocidade. Mas como a força foi o tempo todo positiva, ele o tempo todo ganhou velocidade. Então, essa é a verdadeira. A única verdadeira é a 4, a resposta é a letra D, e assim a gente finaliza.